Falando nisso, vamos para essa história aqui, vamos ver se a gente consegue atualizar com a nossa repórter Ludmila Osório, porque o Corpo de Bombeiros esteve fazendo várias buscas, mergulhadores, desde ontem, quando isso aconteceu. Enviaram a equipe de mergulhadores no Rio Pardo para tentar buscar ou localizar esse jovem de 21 anos de idade que desapareceu depois de cair no Rio Pardo. Isso aconteceu ontem à tarde, desde então um desespero muito grande. No momento que aconteceu, o helicóptero Águia foi para o local, depois os mergulhadores, enfim. E o novo vídeo mostra ele com o tio. É uma espécie de jangada dentro do rio. Dá para a gente mostrar, antes da gente já ir com a informação com a nossa repórter Ludmila Osório, porque ela já atualiza e ela já conta tudo que ela sabe a respeito disso. Isso, pode abrir para a gente ali, ó. Se conseguir tirar é melhor. Isso, essa imagem aí, ó. Dá uma olhada. O que a gente traz para vocês. Tá vendo? Você sabe nadar? Sabe não. Olha lá. Você sabe Nem nadar? ele, Não, nem o não sabe Mateus. não. Nem ele, nem o Matheus. E aí a preocupação. É o último vídeo que tem da imagem dele. As pessoas Vai, se seus divertem. otários. Olha lá. As pessoas parecem que já sabiam que ia acontecer o pior, Você, né? se eu voltava, Olha lá. vocês vão se lascar. Vocês vão se ferrar. Eu tô Olha a falando. pessoa falando aí, ó. Fica sentado, pô. É uma brincadeira que fizeram ali, Vocês vão meio se que ferrar desafiando com a isso aí. vida. E de repente o pior aconteceu. Essa pessoa que estava Rapaz, filmando não ainda sabe faz um nadar, esse cara alerta é sobre o doido. perigo, né? Você está vendo o vídeo, já me dá a nossa repórter Ludmila Osório aí que tem todos os detalhes. Lud, depois desse vídeo fica a impressão de que realmente as pessoas falando que esse jovem não sabia nadar, já prevendo que o pior pudesse acontecer e não deu outra, né? Ele caiu no rio, não foi visto e aí o desespero de todo mundo. Buscas foram realizadas, o que você conseguiu acompanhar pelo Corpo de Bombeiros e todo esse trabalho triste para tentar localizar esse jovem? Olha só, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Esse vídeo foi feito por um familiar ontem à tarde, é um alerta do que poderia acontecer e o que veio acontecer um pouco mais tarde. Nós estamos aqui no ponto onde tudo aconteceu, fica perto aqui do Clube dos Feirantes. É um local, inclusive, muito usado por banhistas. Ainda tem algumas pessoas aqui, eu conversei com algumas pessoas que frequentam esse lugar. É um local bem perigoso e ontem esses amigos e familiares estavam aqui por volta das 2 horas da tarde e esse vídeo foi gravado um pouco antes desse rapaz desaparecer. Ele estava com o tio, o Matheus Faustino dos Santos, de 21 anos, estava com o tio nessa jangada e uma pessoa gravava quando eles passavam exatamente por aqui, esse trecho aqui do Rio Pardo, no Clube dos Feirantes, que fica no bairro Ribeirão Verde. Então, ela fez a gravação exatamente desse ponto onde nós estamos aqui e ela alertava essas pessoas, o Marcelo e o tio, o Matheus, que estavam na jangada. E ela fez o alerta porque os dois não sabiam nadar. Ela fala isso no vídeo e pede para que eles tomem cuidado porque o pior poderia acontecer. E aí aconteceu. Segundo informações de testemunhas, os dois caíram no Rio Pardo e o tio conseguiu nadar até aqui e conseguiu se salvar. Mas o Marcelo, ele acabou afogando e foi levado pela correnteza. A gente vê nesse momento que a correnteza é forte por aqui. Ontem, segundo testemunhas, era ainda mais forte, um pouco mais cedo, por volta das 2 horas, pouco depois das 2 horas da tarde, quando esse acidente aconteceu. E aí, ô Pagliani, a gente vê que as pessoas que estavam aqui, familiares e amigos, acionaram a polícia e o Corpo de Bombeiros. Então, esse vídeo que a gente vê é dos bombeiros já realizando as buscas ontem à tarde e também o helicóptero Águia veio imediatamente para o local e sobrevoou toda a extensão aqui do rio, onde o Marcelo acabou se afogando ontem, pouco depois das 2 horas da tarde. Às 6 horas, as buscas foram encerradas, ainda ontem, com a informação de que o Marcelo não havia sido encontrado. Hoje pela manhã, logo cedo, os bombeiros voltaram aqui e aí eles usaram uma equipe de mergulhadores. Por quê? Eu vou pedir para o Leona mostrar essa extensão do rio. Tem pouca visibilidade e tem uma profundidade aqui de pelo menos 15 metros, segundo o Corpo de Bombeiros. Então, os bombeiros eles não conseguem percorrer toda a extensão, então eles têm que usar essa equipe de mergulhadores para que eles possam vasculhar toda a área, essa extensão aqui onde o Marcelo desapareceu. Então a correnteza é forte, então
o trabalho é feito em toda a região aqui. Eles começaram hoje cedo, começaram ontem à tarde, quando o Marcelo acabou se afogando, e as buscas terminaram às 6 horas da tarde por conta do tempo, né? Foi escurecendo, hoje foi retomada e terminou agora. Nesse exato momento, os bombeiros saíram por aqui, a equipe do Corpo de Bombeiros com mergulhadores deixou o local e aí a informação é que as buscas vão ser retomadas amanhã pela manhã. Como eles não sabem o ponto certo, na verdade o ponto certo que ele se afogou foi exatamente neste trecho aqui, perto do Clube dos Feirantes, que é usado por banhistas. Só que aí tem uma extensão, a correnteza é forte, os bombeiros têm que procurar toda a área. Então é um trabalho que demanda tempo e um trabalho bem demorado, viu, Pagliani? Então as buscas vão ser retomadas amanhã pela manhã. A Lud está no local exatamente onde os bombeiros estiveram, né? O que eu consigo ver dessa história toda, viu, Lud? É assim, foram brincar, né? Achavam que não ia acontecer nada. E uma pessoa já alertava isso, parece que ela estava prevendo que o pior pudesse acontecer. O que a gente tem que falar, eu sei que vocês vão dizer assim em casa, poxa, mas agora não adianta, mas serve como um alerta. Não brinquem em situações assim, não vão se aventurar em situações assim, né? A água é traiçoeira, o rio é traiçoeiro, choveu muito, né? Até a Gentil estava falando comigo pelo ponto, são dias chovendo, né? Você fica com o mar, com o mar, eu estava na praia ali, agora estou com o mar na cabeça, mas na verdade você vê que com o rio cheio e muita impureza também, né? E aí você tem uma certa correnteza, então assim, você cai, se a pessoa não sabe nadar. E uma outra coisa, né? A densidade da água do mar, da água do rio, ela é diferente. Eu sei nadar, mas nadar em rio é diferente, gente. As pessoas precisam ter preparo. Lud, você com tanta experiência no setor policial, quantos e quantos casos que você já não acompanhou de até pessoas que sabiam nadar e que foram traídas pela confiança. Então, assim, não se brinca com água, né, Lud? Aquele ditado, né? Água no umbigo, sinal de perigo, né, o Pagliani? Então, os bombeiros sempre fazem esse alerta para que não faça isso. Foi uma brincadeira, ali estava tio e sobrinho. E os próprios familiares alertaram, porque os dois não sabiam nadar, estavam sem colete salva-vidas. Então, a situação era grave. Todo mundo que estava acompanhando já estava preocupado. Em um determinado momento, a mulher que faz a gravação, ela pede que um deles fique sentado, porque percebeu ali a mobilidade da jangada ali que poderia virar, e foi o que aconteceu. E a gente acompanha casos assim frequentemente, brincadeiras em rio, a gente fala até em piscina de casa, quem não sabe nadar tem que tomar muito cuidado, e principalmente num rio como esse aqui, né, o Rio Pardo, que corta toda a nossa região. É uma situação bem complicada, então é um alerta aí do Corpo de Bombeiros para que evite brincadeiras desse tipo. Quem for entrar, sempre usar colete salva-vida, porque é uma situação arriscada, né, Pagliani? Não tenha dúvida. Olha, a gente espera que o bombeiro traga pelo menos um conforto para a família, né? Dizer que vai ser encontrado vivo é muita pretensão da nossa parte. É óbvio que a gente quer, mas numa situação assim, não se espera muita coisa diferente não, né? Então vamos torcer para que pelo menos traga um conforto para a família. Olha essa imagem aí, nós temos o helicóptero Águia fazendo buscas no local e pela água, né? O bote do Corpo de Bombeiros ali também fazendo uma varredura. O que me preocupa, Lud, e a gente viu várias situações assim, porque como há uma correnteza, muitas vezes o corpo pode ser arrastado para longe. Então, assim, ou o corpo fica preso em alguma arbusto, alguma coisa, a vegetação desse rio, ou esse corpo ele é levado para muito longe, né, Lud? Assim, e ninguém consegue saber. Então, a gente pede ajuda até de pescadores que estiverem na região, pessoas que têm ranchos, enfim. Exatamente, Pagliani. Numa situação dessa, a gente vê a correnteza forte aqui, o corpo geralmente é arrastado, acaba muitas vezes se enroscando em algum galho, como você mesmo disse, mas acaba descendo bastante. Então é bom que os pescadores fiquem de olho, qualquer percepção ali aciona o Corpo de Bombeiros, aciona a polícia em qualquer cidade aqui da região. Obrigado, Lud, pela informação. Vamos ver se a gente acompanha isso, se a gente traz também alguma
notícia a respeito desse caso, mas fica sempre o alerta. Deixa eu agradecer a Lud, ela está com o Leonan, né, Gentil? Sempre a nossa dupla lá, que chegou rapidamente para participar aqui do nosso Cidade Alerta.